Existe um ditado muito conhecido que é: perguntar não ofende. E a pergunta é: será que não? Oi, eu sou a Jobis e você está aqui no Jobis PC, um canal em que a deficiência é analisada a partir de uma perspectiva mais humana, mais emocional. E como pessoa com deficiência que busca autonomia e que busca pensar a deficiência de um ponto de vista mais amplo, mais epistemológico, essa é uma questão que atravessa a experiência da deficiência com uma frequência bem grande. Perguntar ofende? E não existe uma resposta oficial para isso. Depende muito de pessoa para pessoa. Muitas pessoas entendem que, como perguntar não ofende, a hora que eles percebem uma pessoa com deficiência é o momento em que eles entendem que o universo permitiu que eles tirassem todas as suas dúvidas. E isso é bem bacana de uma perspectiva de reconhecimento de que aquela pessoa que vive aquela realidade pode falar sobre o assunto com mais clareza do que uma pessoa que não vive essa realidade. Então, é uma perspectiva que pessoalmente eu acho muito bacana. Porém, a chance disso soar invasivo e mesmo de tocar em feridas das outras pessoas, questões para eles não tão bem resolvidas, é uma chance muito grande. Então, muitas pessoas acham interessante ver uma pessoa com uma deficiência que de repente lhe pareça bem diferente e perguntar o que você tem, qual que é seu problema, será que você já nasceu assim? E isso, na maioria das vezes, é uma curiosidade, às vezes até meio mórbida, meio só de saber mesmo, né? E tem pessoas que se incomodam com isso, né? Tem pessoas que elas não se sentem confortáveis em falar o tempo todo, ou pelo menos não naquele momento, não especificamente para você, de como que ele perdeu a visão ou se tornou tetraplégico, ou sei lá o que, né? Então, assim, são questões que podem ser muito doloridas para as pessoas, né? Imagina, por exemplo, que uma pessoa tenha passado a ser cadeirante, né? A ser pessoa que usa cadeira de rodas, a partir de um acidente que daí matou um monte de gente e ela ficou lá na cadeira de rodas. Ela não vai querer contar isso toda vez que ela vai pagar as contas ou tentar fazer compras no mercado, né? Então, numa ponta, a gente tem a realidade do capacitismo, né? Que é onde eu bato o olho nessa pessoa com deficiência e eu entendo que ela não consegue fazer as coisas. Na outra ponta, eu tenho a invasão da privacidade. Eu sempre gosto de usar a régua da pessoa humana, de humanizar a pessoa com deficiência. Eu acho que é muito fácil a gente perder essa percepção. Então, você perguntaria isso para qualquer outra pessoa? Você perguntaria isso para uma pessoa com quem você não tem intimidade? Se fosse você gostaria de falar sobre isso? Então, eu pessoalmente eu prefiro que perguntem e aqui deduzam. Mas já teve ocasiões, por exemplo, de eu sair com meu esposo e o plano é um jantar romântico e daí alguém chega no lado do local, pede para sentar na mesa, ou de repente senta lá na mesa e começa a fazer interrogatórios sobre deficiência. E às vezes é porque acha muito lindo um casal com deficiência saindo juntos, que lindo, né? Muita gente deduz que a gente é irmão, não deduz que a gente é casal, porque duas pessoas com deficiência, elas obrigatoriamente são da mesma família, então são irmãs, né? Mas pra mim é difícil. É difícil pra mim, algumas vezes, responder as perguntas, né? Mas pessoalmente, isso é uma história do meu processo, eu prefiro as perguntas às deduções. Então, imagina que eu vou passar meu cartão num local qualquer e eles falam que não tem aproximação. Aí a pessoa pega, vira pra mim e fala assim: fala tua senha. Eu acho muito invasivo, muito diferente de você digita a senha. E se eu disser que não, a gente vê o que vai fazer. E pra mim também é muito melhor perguntar, né? Você digita a senha, do que a pessoa deduzir que o acompanhante que tá comigo é que paga, é que põe a senha no meu cartão. Eu acho isso muito feio, gente.
Muito feio, é muito desagradável. Não façam isso, não peçam para acompanhante da pessoa com deficiência colocar a senha para ela de cara. Não peçam a senha da pessoa com deficiência de cara só porque ela tem uma deficiência visual ou sei lá o que. Não faça isso. Então, assim, é uma invasão de privacidade e você tá olhando para aquela pessoa e fala, olha, eu te acho incapaz de digitar essa senha e para mim é perfeitamente natural. Achar que você não dá conta de digitar uma senha de 6 dígitos, 4 dígitos, dependendo da conta. Lembro muito da Emanuele Alckmin, que ela falava assim, você pode ter 1000 graduações, você pode fazer 1000 coisas e você ainda vai receber parabéns quando conseguir digitar uma senha. E é muito bizarro, você tá lá assim, aí a pessoa às vezes pede, né, pra digitar a tua senha, você fala, não, eu digito. Aí a pessoa fala, tem certeza? Eu falo, não, eu não vou falar isso. Aí você não quer ser arrogante por causa de uma senha, você não quer ser sarcástico. Aí você digita assim, a pessoa fala assim, nossa, parabéns. Aí você fala, não, você não tá falando isso pra mim. Eu não vou falar obrigada. Eu fico séria, eu fico sem ação. Às vezes, quando eu tô inspirada, quando eu tô com muito bom humor, eu explico, olha, na verdade, as pessoas com deficiência, elas digitam senha, tá? Isso é normal pra gente. Pelo menos visual, né? Pode ter alguém que não digite? Pode. Mas não é porque a deficiência impede. Se tiver teclinha, a gente digita. Se você tiver num contexto de super proteção, sabe? Não sei. Pode ser que a pessoa não saiba digitar, mas via de regra a gente digita senha sim. E aí vem a pergunta, né, que a gente trouxe no começo. Perguntar ofende? Eu acho que a gente pode trocar por observar não custa, né? Conversa com a pessoa, sente a situação, sente a dela, né? Vai vendo como é que ela lida com a questão. Se for muito necessário, tu pergunta. Mas se não, sei lá, gente, tem muita coisa que as pessoas perguntam pra mim que às vezes eu falo, respondo na boa, assim. Pra mim, deduzir é muito pior do que perguntar. Mas eu conheço pessoas que super se ofendem com perguntas. E elas têm sua razão. Então, eu penso que a resposta objetiva, a resposta mais certa para isso, é que as pessoas com deficiência não são iguais. E se você vai fazer uma pergunta íntima para uma pessoa que você não conhece bem, não faz isso. Se ela tem ou não tem deficiência, é só um detalhe. Não faz isso. É uma questão de etiqueta, sabe? Não invadir a privacidade das pessoas, a história de vida das pessoas, sem você mal saber o nome dela. Eu acho que é isso. Um abraço pra todo mundo e a gente volta depois.